essa ideia de ter uma sociedade organizada com um governo, disciplinando a vida de uma população em um determinado território, por meio de leis como um regulador da vida social, com autoridades, poderes, ou seja, o Estado, nem sempre existiu. O atual Estado moderno tem suas finalidades e organização definidas em um documento muito importante, que é a Constituição, a base de todas as leis, assunto para outro vídeo. Antes da noção de Estado, havia diferentes sociedades, como o clã, a gens romana, a fratria grega, a gentilidade ibérica, etc. As sociedades mais antigas que a história relata foram os grandes impérios que se formaram no Oriente, desde 1000 anos antes da era cristã. Os maiores e mais antigos povos se formaram na Mesopotâmia, banhados pelas águas do rio Tigres e Eufrates, e também do rio Nilo, no Egito. Até podemos vir a falar aqui nos próximos vídeos sobre o Estado antigo, o Estado grego, o Estado romano, entre outros, como exemplos de estados do passado. Como exemplos desses antigos estados: o Estado medieval, o Estado absolutista monárquico, o Estado liberal, o Estado antiliberal, além de fascismo e nazismo. Mas antes é bom mostrar algumas informações. Definir, conceituar, dar uma ideia de Estado não é algo tão simples. Primeiro, devemos separar a ideia de Estado, ou seja, a ideia de como o Estado deveria ser ou aparecer, daquilo que ele realmente é, da forma como ele realmente se apresenta em cada território, isto é, em cada país. Não dá para se criar uma ideia, para se conceber uma ideia geral de Estado e se aplicar a todos os países de forma indistinta, exigindo que todos os estados ou países sejam iguais. Isto porque cada país, cada território, cada lugar, cada população tem sua língua, seus hábitos, sua tradição, ou seja, toda uma cultura, toda uma conjuntura de fatores daquele lugar que devem ser respeitados pelo Estado, por aquele que organiza a vida daquela sociedade. O Estado pode ser entendido como uma sociedade organizada para consecução, para buscar, para atingir alguns fins, com instrumentos e meios previstos para tanto. Atualmente, aquilo que determina o que o Estado é, pode e como se organiza é chamado de Constituição, o documento mais importante, como já dito anteriormente. Várias teorias tentam explicar o surgimento do Estado. Eu trouxe aqui 3 teorias dentre as principais: as teorias de origem familiar, teorias da origem patrimonial e teorias da força. As teorias de origem familiar são a patriarcal e a matriarcal. A teoria patriarcal defende que o Estado deriva de um núcleo familiar, tendo como líder ou autoridade o homem ascendente mais velho, e o Estado seria apenas uma extensão desse núcleo familiar. Seria o caso de Israel, cuja família veio de Jacó. Aristóteles, a Bíblia e o direito romano reforçaram essa teoria por muito tempo. Já a teoria matriarcal também defende que o Estado deriva do núcleo familiar. No entanto, era a mãe tida como autoridade central das famílias primitivas antes da ascensão do patriarcalismo. Emile Durkheim é um dos autores que abordam essa teoria. As teorias da origem patrimonial têm origem em Platão, surgindo o Estado da união de profissões econômicas, de modo que o Estado é considerado como protetor da propriedade privada e da regulamentação das relações patrimoniais. Para essa teoria, o direito de propriedade é um direito natural que antecede o surgimento do Estado. As teorias da força explicam que o Estado é uma organização que surgiu do poder de dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Essas são 3 das teorias que tentam explicar o surgimento do Estado, a origem do Estado. Também existem teorias que tentam explicar a motivação, o porquê o Estado deve existir, por que o Estado existe. Aí temos as teorias teológico-religiosas, as teorias de base racionalista, entre outras, como uma teoria histórica, panteísta, as quais abordaremos em outros vídeos. Autores como Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, Edmund Burke, entre outros, são alguns dos principais pensadores dessas teorias. Só dando uma noção, a primeira versão do Estado moderno, ela surge baseada nas correntes contratualistas, que consideram o Estado como uma invenção humana, uma ficção, e não como um ente real, natural, presente na natureza. Para essas teorias, o Estado é uma forma de se escapar do estado de natureza. Mas o que seria esse estado de natureza? O estado de natureza é nada mais que uma hipótese negativa, ou seja, é apenas um cenário criado no imaginário para tentar justificar, para tentar visualizar como o homem vivia antes de o Estado existir. O estado de natureza é uma hipótese negativa para que se pense como os homens viviam antes do surgimento do Estado, antes de haver leis e um agente regulador da vida deles. Como as pessoas interagiam. Seria o estado de natureza um cenário imaginário sem política. 3 grandes pensadores elaboram teses para defender o Estado,
considerando que os homens se reúnem por consenso para dar surgimento ao Estado. Thomas Hobbes enxerga o estado de natureza como um cenário de conflito, uma situação de guerra, um cenário dominado por pessoas que praticam atos baseados em suas paixões, havendo o predomínio da força, do medo e da insegurança entre as pessoas. Assim, para Hobbes, as pessoas abrem mão do poder de fazer tudo aquilo que elas poderiam fazer com a intenção de que o Estado proteja a vida delas. E por essa razão, pelo fato de as pessoas abrirem mão de tudo que poderiam fazer para dar ao Estado, o Estado acaba tendo mais poderes, podendo até interferir na liberdade de ir e vir e sobre a vida e a morte das pessoas. Já John Locke, pai do liberalismo, considera o cenário do estado de natureza como uma sociedade vivendo em uma paz relativa. Há uma certa racionalidade em relação às paixões, ou seja, um certo nível de bom senso nas relações humanas. Essa razão, essa racionalidade permitiria às pessoas detectar limites em relação às suas próprias ações. Mas infelizmente, havendo algum conflito, as pessoas não poderiam pôr fim a ele de forma definitiva, de uma forma satisfatória. Apesar de possuírem direitos naturais, para Locke, é necessário que, por consenso, o Estado surja para proteger esses direitos naturais e pacificar os conflitos. Assim, para Locke, o único direito do qual as pessoas abrem mão para o Estado é o direito de fazer justiça com as próprias mãos, deferindo o monopólio da violência ao Estado. E é claro, como o Estado deve proteger os direitos naturais, se o Estado começa a violar os direitos naturais, começa a surgir o direito de resistência em relação ao Estado. Começa a surgir o direito de resistência contra o Estado. Legitima-se o direito de resistência contra o Estado, por violação de direitos naturais. Assim, os poderes do Estado são limitados pelo direito. Engraçado que eu vi youtuber falando na internet que quanto mais direito as pessoas têm, mais poder o Estado tem. Ai, ai. Só falta chamar o John Locke de pai do liberalismo, de pai do comunismo. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, considera o estado de natureza como um lugar de satisfação plena, de convívio pacífico entre os homens, partindo da premissa de que todos nascem iguais em direitos e deveres, neste cenário do estado de natureza, considerando a propriedade como a pedra principal desse cenário. Para Rousseau, as pessoas, por consenso, admitem o surgimento do Estado, abrindo mão de direitos em benefício da própria sociedade, do corpo coletivo. A ideia de Rousseau é que o ser humano se desenvolve melhor coletivamente, que as relações humanas elas necessitam de que um respeite o direito do outro para conquistar algo maior. Essas são três das principais justificações para a existência do Estado. E o surgimento do Estado moderno muito tem de dívida com estes pensadores. Nos próximos vídeos a gente pode estar apresentando mais justificações sobre o motivo de o Estado existir. Por que existir o Estado? É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.